Ok, meninos, voltando agora, nós vamos falar um pouquinho da disciplina de História. O nosso assunto é a campanha abolicionista, que está na página 422, e vamos falar sobre as leis pelo fim da escravidão. Tudo bem? Já estamos finalizando o conteúdo de História, então preste bastante atenção nesse conteúdo que o titio vai explicar aqui para você. Então vamos lá, pegando seu livrinho aí, rápido. Já? Vamos começar a leitura. Durante mais de 300 anos, os escravos foram a principal mão de obra no Brasil. Eles ocupavam quase todas as funções nas fazendas de cana-de-açúcar, no transporte de cargas e de pessoas, nos serviços domésticos e urbanos. Então, os escravos, nós já conversamos sobre isso, eles trabalhavam e trabalharam por 300 anos, Meu Deus do céu! Sendo escravizados, eles trabalhavam em diversas áreas, tá bom? Não era só na produção da cana-de-açúcar, mas eles eram utilizados, como serviços domésticos, trabalhos urbanos e tudo mais, Então, era um trabalho muito pesado. Continuando, as últimas décadas do governo de Dom Pedro II foram marcadas pelas campanhas abolicionistas. O que são os abolicionistas? Aí no teu livro tem um quadradinho roxinho que eu vou ler agora para você. Pessoas ou grupo social que defendem princípios sociais e humanitários e apoiavam o fim do tráfico e da escravidão de pessoas negras. Então preste atenção, gente, que as campanhas abolicionistas eram um grupo de pessoas que tinha a intenção de acabar com a escravidão. Esse grupo de pessoas estava lutando pelo tráfico de pessoas e pelo fim da escravidão para que isso pudesse acabar. Tudo bem? E isso era composto por jornalistas, esse grupo de pessoas composto por jornalistas, escritores, oficiais do exército e muitas outras pessoas inconformadas com a escravidão. Gente, a escravidão era algo assim muito complicado naquela época. Os grandes, vamos dizer, fazendeiros, os grandes produtores, eles não queriam que a escravidão acabasse, mas começaram a receber essa informação justamente dessas pessoas revolucionárias, como jornalistas, escritores, os oficiais. Tinha pessoas até militares que vieram da guerra, Você lembra que nós falamos sobre a Guerra do Paraguai? Essas pessoas chegaram aqui no Brasil, depois da guerra, já com uma intenção assim, poxa, os outros países não tem mais a escravidão, só no Brasil, então eles começaram a lutar por esse ideal, o fim da escravidão. E para o grande produtor, o senhor de engenho, isso era péssimo, eles não queriam, até porque eles já tinham comprado, eles já tinham um escravo ali, eles não queriam se livrar disso, Eles não queriam gastar dinheiro, eles não queriam liberar os escravos. Mas aí foi começando, deu-se início a esse processo que vai ocasionar no fim da escravidão. Tudo é um processo, começou aí, com essas pessoas, com os abolicionistas lutando pelo fim da escravidão. Mesmo nesse contexto abolicionista, muitos cafeicultores insistiam em manter o trabalho escravo, aquilo que eu já comentei. Para eles, perder o escravo significava perder dinheiro, pois teriam de pagar salários aos trabalhadores que assumissem as funções dos escravos. Eles não queriam, gente, até porque eles tinham comprado escravos, já tinham dado dinheiro. Isso quer dizer, eles iam ter que liberar o escravo, é como se estivesse para eles perdendo dinheiro, e ter que pagar para pessoas trabalhar era pior ainda. Então, esses produtores, esses cafeicultores, eles não queriam, não viram com bons olhos o fim da escravidão. Mesmo em situação precária, os escravos lutavam para mudar a violenta condição na qual viviam. Como forma de resistência, destruíam os meios de produção e as propriedades dos senhores, boicotavam o trabalho, fugiam e, sempre que possível, compravam a própria liberdade. Então, os escravos, eles nunca aceitaram, porque as pessoas pensam assim: tio, os indígenas, os portugueses tentaram escravizar os indígenas e não conseguiram, porque os indígenas, eles reagiram e os escravos, eles não reagiram. Gente,
O negro, o escravo que veio da África, ele reagiu. Ele fazia de tudo para não ser escravizado, mas infelizmente ele continuava. Por mais que ele pressionava, nós estamos acabando de ler aqui, que eles faziam diversas coisas para tentar acabar com isso. Mas eles eram todo o tempo ali, né, presos, né, tratados à mão de ferro pelos senhores de engenho. Tudo bem? Continuando, né? Então, olha só, vamos lá? Virando a página. As leis pelo fim da escravidão. Vira a página aí na página 423, tá bom? Vamos continuar a leitura. Um dos fatores fundamentais para o fim da escravidão no Brasil foi o apoio recebido da Inglaterra, que já havia decretado a abolição em todas as suas colônias. Então, olha só, a Inglaterra, se lembra que sempre a Inglaterra teve um grande vínculo com Portugal e decorrente com o Brasil, né? Tinha aí um grande vínculo. Então ela já tinha acabado com a escravidão, né? Já tinha decretado a abolição, mas o Brasil continuava, né? Mas vamos entender. O governo inglês acreditava que a substituição da mão de obra escrava por assalariada aumentaria a comercialização e o consumo de seus produtos industriais. Olha a mentalidade dos ingleses. Os ingleses eles já acreditavam que a mão de obra assalariada era melhor que a mão de obra escrava. Mas os grandes produtores daqui do Brasil não entendiam isso, né? Até porque o consumo dos produtos industrializados aumentaria até a produção. Olha lá, continuando. Em 1845, o parlamento inglês aprovou uma lei que autorizava a Marinha Britânica a capturar navios negreiros. Dezenas de navios foram aprisionados a caminho do Brasil. Como é que no Brasil a escravidão ainda estava valendo, né? Então vinha muito navio negreiros, né? Trazendo essas pessoas, né, para serem escravizadas. Só que a Inglaterra já não aceitava isso e começou a pegar esses navios negreiros, todos que estavam vindo para o Brasil. Aí começou a complicar, aí começou a sofrer uma pressão aqui no Brasil para que a abolição da escravatura pudesse acontecer. Olha lá, olha o que aconteceu. No ano de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz foi assinada, que dizia o quê? O que a Lei Eusébio de Queiroz estabelecia? Proibiu o tráfico de pessoas escravizadas pelo Oceano Atlântico. Ele proibiu, mas mesmo assim, ó, sabe o que eu estou dizendo? As coisas aconteciam, ainda não era, vamos dizer, obedecido, né? Obedecido piamente pelas pessoas, ainda acontecia, né, esse tráfico de escravos para o Brasil. Tá? Em 1871, a Lei do Ventre Livre, filhos de escravos que nasceram a partir do dia 28 de setembro daquele ano, seriam considerados livres. Mas essa lei é uma lei complicada de ser seguida. Preste atenção, gente, que essas leis ainda não causam o efeito necessário. Aí você pode dizer, por que, tio? Preste atenção. Essa criança que nasce dia 28 de setembro estaria livre, mas ela depende de quem? Da sua mãe. Então, querendo ou não, ela ainda está ligada ali, ela vai acabar crescendo nesse ambiente de escravidão. Isso não muda nada. A lei do ventre livre não mudava em nada ainda a situação da escravidão. Mas já era um passo, vamos dizer assim. Mas ainda assim não estava tendo efeito nenhum. Aí depois vai ter a próxima lei, a lei de 1885, que é a lei Saraiva-Cotegipe, ou a lei do sexagenário. O que isso quer dizer, tio? A lei do sexagenário. Liberdade para as pessoas escravizadas com mais de 60 anos. A lei determinava, porém, que antes de serem libertos, deveriam trabalhar para os senhores por mais 3 anos, como forma de indenização, ou até completar os 65 anos. Agora, espera aí, gente. A pessoa que era escrava, ela iria ser livre quando completasse 60 anos, entre aspas, negativo. Ele teria que ainda trabalhar mais 3 anos, ou até 65 anos, para poder ser livre. A pergunta que eu faço para você que está me vendo: quantas pessoas, quantos escravos chegavam até os 65 anos, gente? Será que muitos escravos conseguiram usufruir dessa lei do sexagenário, né?
Essa é a pergunta que a gente tem que se indagar. Você pensa aí na sua casa. Será que o escravo vivia tanto assim? Será que ele tinha uma boa qualidade de vida? Gente, hoje, com uma pessoa aqui no Brasil com uma boa qualidade de vida, a qualidade de vida do Brasil melhorou e as pessoas estão vivendo mais, vivem até mais de 70 anos, tendo uma boa qualidade de vida. Agora analisa nesse período aqui. O escravo, ele vivia bem, ele se alimentava bem, ele tinha bons cuidados? Não, gente. Quase, eu não posso dizer nem ninguém, mas pouquíssimas pessoas conseguiram aproveitar essa lei do sexagenário. É uma lei que não tem lógica. O escravo vivia até 65 anos. O escravo já estava morto. A perspectiva de vida nesse período era até uns 35 e olhe lá, eles eram chicoteados, maltratados, eram humilhados, eles não se alimentavam direito. E como é que um escravo vai chegar até os 65 anos? Chegava até os 60 e ainda tinha que trabalhar mais como forma de indenização. É um absurdo, né? Então essas leis aqui foram criadas, mas não tiveram efeito bom, um efeito grande, né? Então vamos continuar. Na realidade, mesmo com a promulgação dessas leis, pouca coisa mudou. É aquilo que eu falei para você. Se analisarmos a lei do ventre livre, por exemplo, veremos que a criança ficava com a mãe até os 8 anos. Assim, o proprietário da mãe exigia o pagamento de uma indenização para cobrar gastos com a criança durante esses 8 anos. Olha só, o proprietário, o dono da terra, por ficar com aquela criança ali, cobrava uma indenização da mãe, porque ele estava ficando ali com aquela criança. Como é que a mãe ia pagar isso, gente? É uma lei que realmente não tinha muita lógica. Na maioria das vezes, a indenização era paga com o trabalho dessa criança até que ela completasse 21 anos. Olha o absurdo. Olha o absurdo, gente. A lei do sexagenário também não teve muito efeito, pois a maioria dos escravos dificilmente vivia mais de 50 anos. Né? É aquilo que eu falei para você. Como um escravo vai chegar até 65? Né? Uma lei que não ajudava a nenhum dos escravos. Tá bom? Essas leis aqui, vamos dizer assim. Agora vamos entender agora a Lei Áurea, que é justamente essa lei, vamos dizer, entre aspas, foi a melhor de todas e a que funcionou, mas com uma série de problemas também, tá bom? Por volta de 1887, o movimento abolicionista cresceu e ganhou muitos simpatizantes, alguns dos quais passaram a facilitar a fuga de escravos. Nesse ano, os militares lançaram um manifesto dizendo que não perseguiriam nem capturariam escravos fugitivos. Opa, começou a pressão abolicionista começou a aumentar. E aí olha o que vai acontecer. Com tanta pressão interna e externas, em 13 de maio de 1888, a princesa regente Dona Isabel assinou a Lei Áurea, declarando o fim da escravidão no Brasil. Ela assinou porque ela queria, ela era boazinha? Não é bem assim. Olha a pressão que ela estava sofrendo das massas. Olha a pressão dos militares, olha a pressão dos abolicionistas. Essa pressão que a princesa Isabel estava sofrendo acabou fazendo com que ela assinasse a Lei Áurea. Não tinha mais para onde fugir. Né? Alguns dizem, não, tio, ela se apaixonou por um negro. Isso não tem na história, não pode se comprovar um negócio que não tem registro. Não é isso, é a pressão que ela sofreu para que ela pudesse assinar essa lei. Essa medida foi comemorada em várias partes do país, com festas e outras manifestações. Ok, foi maravilhoso, assinou a Lei Áurea, pronto, beleza, todo mundo livre. É bacana, né, tio? Sim, gente. Todo mundo livre. Entretanto e contudo, preste bem atenção. E os escravos? Como é que vai ficar? Tá, eles foram libertos. Mas e aí? Para onde eles vão? Que dinheiro eles têm para começar a vida? Você vê que foi uma lei que não ajudou também. Dizemos, libertou os escravos, mas deixou eles sem nada. Eles não sabiam nem para onde ir. Muito complicado, né? Olha lá, continuando. Virando a página 424. Após a libertação, entretanto, os ex-escravos não foram inseridos na sociedade, aquilo que eu falei para você, como pessoas assalariadas. Muitos não tinham nem para onde ir. Liberdade não garantiu aos recém-libertos uma vida melhor. De repente, eles estavam sem casa, sem comida, sem trabalho, sem terra para plantar, enfim, tinham liberdade, mas não tinham
igualdade. Ó, tinham liberdade, mas não tinham igualdade. Não adianta eles terem libertado os escravos se não dão uma condição de vida boa para ele, um local para o escravo ficar, para ele trabalhar, para ele conquistar alguma coisa. Então, muitos desses escravos ficaram pelas ruas, né? Ficaram sem alimento, sem trabalho, sem nada. Aí nós temos a desigualdade, né? Nós não tivemos igualdade, nós tivemos desigualdade social. Eles foram, vamos dizer, excluídos, né? Para viver como se fosse qualquer um. E não era isso que deveria ter sido feito. Era pregar, libertar os escravos, mas dar condições para que eles pudessem ter uma vida de qualidade, uma vida digna, até pelo tanto de trabalho que eles tiveram, aquilo que eles sofreram, era para eles terem uma vida melhor. Tudo bem? Espero que você tenha entendido esse conteúdo, realize aí a sua atividade, tá bom? Até a próxima, um beijão, um abraço, fui!